Ora, então, sejam bem-vindos a este Wrestling Traduzido Webcast, é a primeira edição, reunida aqui com um pequeno plantel de membros, um painelzinho de fãs também. Neste webcast, que basicamente visa falar de notícias, novidades no mercado, de debates, de conteúdo exclusivo deste webcast, entre outro conteúdo que vamos ter mais. Comigo tenho, da direita para a esquerda, tenho o António Chaparro, também chamado Syndrome, do wrestlingnoticias.blogspot.com. Exatamente. Tenho o Bemer, treinador de wrestling em Portugal, estudou no Canadá com o ex-lutador da WWE, Lance Storm, da Storm Wrestling. E à minha esquerda tenho o Rui Melo, jornalista do Jornal Notícias. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. E, obrigado. Feitas as apresentações e sem querer roubar mais tempo, vamos às notícias. Já para avisar, antes de começar aqui com as notícias, convém explicar que algumas notícias datam de algum mais tempo. Porque há aqui certas notícias que ainda queremos falar, tal como a saída do Joey Styles, entre outras, e de modo que vamos retroceder também um bocadinho aqui no tempo. Já para começar, temos a saída do Joey Styles do ECW. A ECW entra no 100º episódio, aqui um bocado com o pé esquerdo. Não é? Vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva da ECW desde que voltou para a WWE como marca comprada e marca utilizada. O que é que vamos entender desta saída, da posição da ECW agora? O que é que opinam? Bom, a meu ver, um programa que começa na Sci-Fi com uma rating de 2.79 e chega ao 100º episódio com uma rating de 1.08 é que não correu muito bem. Tinham tudo para ganhar, a meu ver. Tinham o Paul Heyman por trás, tinham o Joey Styles a anunciar, tinham um roster com vontade de ajudar a ECW. E o Vince, penso eu, pecou, na minha opinião, por um sentido que foi: ele queria competir contra as independentes para as matar, mas deu um big room, um aspecto muito big room à ECW. Em vez de dar um aspecto mais acolhedor, com 300 ou 400 pessoas e com uma produção muito mais fraquinha, eles fizeram um SmackDown B. E logo aí não mataram as indies e digamos que até o Impact da TNA anda a sacar melhores ratings. Portanto, de facto, não correu muito bem, até porque quando se tem campeões como o Big Show ou o Lashley, que não são propriamente a marca ECW, é difícil para quem gostava de ECW, como eu, que era um grande fã, valorizar o que é feito com a marca atualmente. Acho que esta situação da saída do Joey Styles não foi nada benéfica para a marca. O Joey Styles era conhecido como claramente uma das pessoas que era um bocado a âncora da ECW, que ajudava na produção da ECW, na produção do site, talvez tendo até algum papel de agent por trás, de ter algum conhecimento do produto. Sim, o Joey tem formação em publicidade, portanto é licenciado em publicidade e é um rapaz que é enormemente fã de wrestling, é um grande fã de wrestling mesmo, e de facto penso que o seu passo para conteúdos no site é compreensível, porque de facto quem vai saber gerir o site de forma eficaz, se calhar o Joey é uma boa escolha. Teríamos sim que ter uma boa alternativa então para os comentadores, e se calhar Mike Adam Lee, mas já lá vamos. Mas desculpa lá interromper, mas não achas que o site da WWE não tem sido bem gerido até agora? Eu penso que está a ser muito bem gerido. Penso é que pode ser ainda mais inteligente na forma como, por exemplo, junto aos fãs. E acho que, por exemplo, o que eles criaram recentemente, que é muito parecido com o i5, mas só de fãs de wrestling, foi logo aí uma excelente iniciativa. Mas a TNA também já tinha criado isso Sim, primeiro. sim, Apesar de ser praticamente inexistente em termos Exatamente. de conhecimento geral. Pouca gente sabe o extremismo, o que é que isso se chama, não chama, nem está assim visível na página da TNA. Nada a acrescentar. Concordo, eu acho que acima de tudo a ECW quando regressou perdeu a essência. E ao perder a essência de ser aquele espetáculo mais pequeno para os chamados fãs mais extremos, tornou-se acima de tudo numa SmackDown B com um roster se calhar ainda uns furos abaixo da SmackDown. Acho que isso acima de tudo acabou por retirar essa essência e acabou por matar o produto.
Como consequência, nós tivemos a mudança a saída do Joey Styles, toda esta mudança do ECW, como estávamos a referir agora, do Mike Adamle, do Taz, ou The Taz, que é como ele agora se refere ao ilustre ex-campeão da ECW, que realmente é uma pessoa que já deu mais de provas em relação à sua capacidade de estar a comentar os shows. Pois, E acho que fazia um ótimo aparelho com o Michael Cole, especialmente. Eu tive uma pena enorme quando eles separaram o Michael Cole do The Taz. Porque acho que o SmackDown tinha imenso a ganhar com isso, e neste momento agora temos aqui uma situação que convém estar um bocado a resumir. Será isto, esta saída do Mike Adamle e do Taz, do ECW, será work? Será shoot? Não se percebe bem o que é. Supostamente, eu, na minha opinião, acho que é mais work. Não faz sentido durante a emissão ouvimos o Taz em voz alta e em bom som estar a dizer Mike, where are you going? Não é? Não faz sentido, porque é que eles haviam de estar a chamar a atenção para esse facto se fosse uma coisa que eles quisessem manter escondida, não é? Portanto, sim, foi bem orquestrado, a meu ver, porque no Raw a seguir deram um seguimento e o Adam Lee tentou, digamos, cortar uma promo em que agradecia aos fãs pelo seu apoio e que se ia esforçar, mas lá está, quem tem 2 minutos ou 1 minuto de fala no Royal Rumble e diz Jeff Harvey, logo aí vimos que vinha alguém especial, porque se tem 4 ou 5 palavras para dizer e logo erra logo numa, que é importante, se calhar logo vemos aí que se calhar não é uma pessoa que está no sítio certo, ou então é esta a ideia, after all, e nós não sabemos. É uma questão agora de ver um bocado com o desenvolvimento da situação. Eu não acho que o Mike Adamle seja propriamente um incompetente. Quem não sabe, não, ele foi jogador de futebol americano. Sim, e ele antes de estar na WWE estava na NBC. Exatamente. Pertence ao grupo. Não é uma grupo. pessoa qualquer, tal como o Michael Cole, que há muitos não sabem, foi um jornalista nos Estados Unidos, que inclusive tem livros editados sobre a Guerra do Golfo em 91. Posteriormente foi para a WWE, o Mike Adamle também. Por isso, simplesmente, ele não tem qualidade para estar ali. Eu acho se calhar muitas pessoas não sabem, mas o Mike Adamle, antes de ter estado, quando ele estava na NBC, melhor colocando, ele fez uma coisa parecida, saiu antes do programa começar, mas ele aí tinha sido realmente despedido. Não sei se foi bem despedido, eu acho que o que se passou foi que ele fez uma reportagem, ele era o apresentador, e essa reportagem dele não ia ser colocada, e ele então passou-se, olha, vou-me embora. Se calhar foi por aí que eles resolveram pegar nisso. Agora a questão é, porquê este tipo de angle? Porquê? Então vamos fazer dele o coitadinho para manter lá mais um bocado de tempo, não mandarmos já embora, ou é só para legitimar? Como sim, não faz sentido. Não faz sentido. Um comentador para estar a usar um angle que disse exato, um lutador, não é? Exato. Vão dar o que? Um push a um comentador? Um comentador, exatamente. O campeão mundial é aí que eu quero chegar. Não faz muito sentido. Andou ali com ele ao colinho, olha, vou andar ao colinho agora, vamos fazer dele um coitadinho que é para ser o bom. Ou seja, vai ser a vítima, mas sendo a vítima é sempre o mais forte. Exato. O complicado é que ele realmente não é estranho para o entretenimento, fez os American Gladiators, por exemplo, mas acho que para ser comentador, ainda por cima um play-by-play, tem que ter um excelente background de movimentos e de estrutura de combate, perceber em que parte do combate é que está, perceber o que é que tem que pôr over, com, digamos assim, de cada minuto de ação, e lá está, é uma pessoa que não tem essas qualidades e vemos ultimamente o Tez a carregar os comentários quase sozinho. O Tez faz o trabalho do Tez e faz o dele, porque muitas vezes o que era suposto o Adam estar a colocar em tema em cima da mesa, não. É o Tez a perguntar ao Adam para ele pegar naquilo que era suposto o Tez estar posteriormente a responder com aqueles comentários dele. Soa absurdo. Pronto. Temos que avançar aqui num instantinho. Há bocadinho falou-se do Jeff Hardy. O que é que se espera agora de Jeff Hardy? Foi suspenso pela segunda vez. 60 dias de suspensão por abuso de substâncias, não sabem o que substâncias, vamos deixar um bocadinho à descrição e à imaginação de cada um, não é? E a casa dele ardeu. A pergunta é, o que é que se espera de Jeff Hardy face a estas circunstâncias, face à situação em que ele se encontra? Perdeu bens pessoais, perdeu grande parte da sua carreira, perdeu grande parte do seu push. Sim. Quanto à parte da suspensão, aquilo que eu li, por exemplo, no Wrestling Observer, há quem gosta, há quem não gosta, vale o que vale, tanto no Pro Wrestling Insider também, falou-se e disse que nenhuma daquelas substâncias não era nenhuma de uso desportivo, ou seja, seriam drogas pesadas. Exato. Por isso, e isso foi falado de várias pessoas que trabalham e que lidam com os papéis. Agora, será ou não, não sabe, mas o que se falava era que não seria esteroides, seria droga pesada. E ele nisso já é reincidente, já não é a primeira vez que toma.
Mas são aquelas coisas, como estavas bem a referir. Aliás, e convém trazer um bocado à tona este aspecto. Notícias da internet às vezes são notícias que nem sempre se pode confiar nelas, porque às vezes é amigo que conhece amigo, às vezes é jogos políticos, é jogos de poder, Exatamente. é jogos de quererem entregar lutadores uns aos outros. Portanto, uma pessoa às vezes nem sempre pode confiar nestas coisas, nem sempre pode levar a 100%. E muitas vezes é jogos de quem cria ou de quem manda para saber quem tira para fora. Exato. Para quem é que ganha, para quem é que A perde. Stephanie ultimamente gosta muito de andar a ver os telemóveis à procura de mensagens de texto ou na lista de contactos estar lá o nome do Dave Meltzer. Pois. Tem essa E sabemos que o Sr. Dave estimação. Meltzer já tem alguma reputação, muitas vezes uma conotação negativa na indústria do wrestling. Mas a nível financeiro, desculpa, só acho que isto também é importante. A nível financeiro é muito complicado, uma altura muito complicada para o Jeff. Não só pela casa. Tem o DVD dos Hardys agora finalmente nas lojas, que sempre vai ajudar um bocadinho a recuperar o equilíbrio financeiro. Mas é muito complicado ele, por exemplo, receber o push que estava a receber. Ninguém vai querer arriscar construir uma estrela quando ele está a um erro de ser banido da WWE. Exato. Portanto, não devemos esperar que ele seja campeão, a não ser que queiram mesmo dar dinheiro. Podemos dizer que neste momento ele está para o wrestling como o Jardel está para o futebol. Sim. E não podemos esquecer aqui, sobretudo, que a WWE é uma empresa cotada em público, não é? Exatamente. Tem acionistas, tem investidores, é uma empresa que tem o seu grau de reputação a manter. Exatamente. E é uma empresa que isto não é, às vezes não é uma questão, penso eu, não é uma questão de eu faço porque quero, ou faço porque mando e faço porque posso. Às vezes não é uma questão de prepotência, às vezes é uma questão de há uma imagem a manter e há uma imagem, obviamente, corporativa e é uma imagem que obviamente já deu todos os seus resultados, que todos os anos traz milhões e milhões de dólares de lucro para a empresa, portanto alguém há de saber o que é que se está a fazer dentro daquela empresa, não é? Às vezes nós apanhamos um bocadinho por tabela aquelas conta amigo tal e tal, e conta amigo que tal e outro, portanto que nunca se percebe bem o que é que se passa, o que é que não se passa, porque às vezes é um bocado da perspectiva de cada um. E é show business, às vezes a perspectiva nem sempre é melhor. Por falar em show business, temos um eventual, quer dizer, não acredito que aconteça, regresso do Mayweather, duvido, super improvável, mas falado, se ele voltasse na quantia fictícia de 20 milhões de dólares. Eu não diria que é improvável, porque o Vince disse que os 20 milhões de dólares paid off. O investimento teve retorno. Sim. Quando se fala de uma coisa destas e teve retorno, e tendo em conta que a nível de backstage, a nível de balneário, toda a gente gostou imenso do desempenho dele, Exato. se calhar não é uma porta fechada. Exato. E eu nisso dou só um exemplo que a WrestleMania acabou por ser falada em muitos jornais, e jornais portugueses que não dão particular atenção ao wrestling, exceptuando provavelmente o jornal Record. E porquê? Porque o campeão de boxe, o Floyd Mayweather, ia combater na WrestleMania, e isso trouxe, pelo menos em Portugal, uma visibilidade ainda maior ao show. Por isso... O que é bom, porque, na minha opinião, parece-me que é bom, porque isto é, ou seja, eles frisam o próprio termo, Sports Entertainment, e não vivem um sem o outro nesta condição. Exatamente. Eu fiquei particularmente agradado com o desempenho e com a prestação do Floyd Mayweather. Sim, achei que ele esteve muito bem. Em termos de promos foi bastante fraco. Sim, Para não dizer horrível, péssimo. horrível. Teve bastante fraco. Mas também não lhe era exigido isso, penso eu. É assim, por Era, aquilo não era, que eu os ouvi bastidores também, a Stephanie não gostou muito, Exato, não não consta. diretamente dele, mas não gostou da forma como quem lhe devia ter ensinado. Olha, deves falar assim, deves ter este timing, como aquela entrevista em satélite com o JR. Falaram em cima do outro. Era um em cima do outro e um tentava meter a conversa nos eixos e o Mayweather descarregava as coisas mais absurdas que se podia ouvir ali. Repetia e não sei o que, eu sou o Money Mayweather. Pronto, isso a gente já sabia, pronto. Ia dar dinheiro ao público. Exato. O que eu não percebi muito bem aqui nesta questão é que supostamente ele era para ser um vilão, que não se percebeu bem se era vilão, se não era porque estava a dar dinheiro ao público. Pois, O Big Show era para ser também, ou era para ser um face, também não se percebeu bem se era vilão. Inicialmente era para ser Inicialmente ele entra em ringue para proteger o Rey Mysterio. Exato, pronto. Mas depois ele o era Big para Show- ser o face. Exato, ou seja, o Big Exato. Show supostamente devia ser o heel, Floyd Mayweather o face. Sim. Exato. Mas Às tantas a situação inverteu-se Exato. e nós damos Era o Rey naquela... Mysterio ia treinar o Mayweather porque era bom, afinal tiraram dali um mistério, olha, deixa estar. Pronto, Exato. deixa estar. Acho que esse turn dá-se porque de certa forma começa-se a ver o Big Show a personalizar o que é o adepto do wrestling e o Big Show a trazer o que é o adepto do boxe. Exato. A dada altura, creio que é na conferência de imprensa da WrestleMania, o Big Show diz-lhe qualquer coisa do género: vou-te ensinar que o wrestling, ao contrário do que tu pensas, pode ser bem real. Exatamente. E logo aí muda logo o tom. E Exato. um fã do wrestling vai apoiar o wrestling.
depois temos aqui uma notícia que não me parece assim de grande nota, mas parece-me interessante, no mínimo, na medida em que a Ashley era para ter um push, que neste momento é destinado, graças a Deus, acho eu, à Mickie James. A Mickie James, para mim, sempre... Porque assim, as divas, já sabemos que o que elas têm para mostrar acima de tudo é corpo, é visual. Exato. E ainda bem que volta e meia aparece uma diva, tal como a Beth Phoenix, tal como a Mickie James, uma Victoria, uma Tori Wilson, que dão provas daquilo que valem e que dão provas que querem estar no wrestling. Isso parece-me bom. E depois não parece muito positivo que uma Ashley, cujo destaque de carreira foi posar para a Playboy, Exato. ser campeã. Portanto, Pronto. Eu percebo o push quando dão um destaque a alguém que foi capa da Playboy. Eu percebo no mês em que é capa, como a Maria. Exato, para rentabilizar. Pronto, rentabilizar, tudo bem. Claro. Mas depois também é quem se esforça mais ou quem tem mais qualidades. Acho que depois no fim, lá está, se calhar dávamos o título ao Cena enquanto ele fazia um filme que ia agora arrebentar nas salas, mas por acaso o Cena até é uma pessoa que acho que tem uma work rate muito boa a nível de presença, mas se não fosse competente, que eu acho que a Ashley não é propriamente um John Cena no campo feminino, não, de todo. portanto não merece. Acho que possivelmente era isso que queriam fazer um bocado da Ashley, fazer o John Cena versão feminina, que acho que não resulta. Falar em Ashley, a Ashley Massaro, parece que há duas Ashley Massaros, parece que há esta da WWE. Exato, e depois consta, a Rolling Stone publicou um artigo que tinha uma Ashley Massaro que andava a fornecer serviços de companhia, de acompanhantes de... Uma prostituta de luxo. Exatamente. Exato. Isto aqui é facilmente explicável. A repórter da Rolling Stone acreditou numa suposta fonte fidedigna, que afinal não era assim tão fidedigna, resolveu arriscar a publicar a história e no final veio mesmo a saber-se que afinal a Ashley, que supostamente era a prostituta de luxo, não era a da WWE. Exato. Como consequência, a Rolling Stone foi processada neste momento. Pronto, chama-se a isso, get your facts right. Informem-se antes de estar a publicar seja o que for, porque depois não parece muito. Suspensão de Michael Hayes, acusações de racismo. Parece é uma acusação um bocado grave. É uma acusação que, obviamente, não pode passar sem ser trazido um bocadinho à tona e como nota, não é? Sim. Nunca sabemos bem, lá está, é um bocado daquelas situações, como falámos há bocadinho, nunca sabemos bem até que ponto é que é verídico, que não é. Mas, no entanto, parece que o Michael Hayes, que é um agent, é um producer, como eles gostam de chamar, uma figura que está, basicamente, nos bastidores, a ajudar a treinar os mais novos, a ajudar a perceber o aspecto psicológico de todo o wrestling. Neste momento é até era o head writer da SmackDown, que é mais como era o road agent. Exatamente. Sim, é grave, não sabemos o que é que se passa aqui, acho que é uma questão de ver o que é que o tempo mostra. Entretanto, falando também da WWE, obviamente, nós temos aqui uma questão de fugas de informação da WWE. Há bocadinho falaste na Stephanie McMahon andar a controlar os telemóveis. Quer dizer, torna-se um bocado grave quando tu tens, seja qual for o espetáculo dentro do show business, seja qual for a peça, seja qual for o filme, seja o que for. Torna-se um bocado grave quando guionistas e pessoas que têm uma responsabilidade sobre o conteúdo começam simplesmente a dispersar e a espalhar esse conteúdo para os seus amigos e informadores e pessoas com... Eu falei na questão dos telemóveis, mas nos próprios escritórios da WWE também existe controle das contas de e-mail, para quem sai, para quem vai... Obviamente que aí não vai lá ninguém diretamente ao computador, fica tudo registado na central, mas há um controle e vê-se. Até agora não tem aparecido nada de anormal. Por isso, se calhar, pode ser telemóveis, pode não ser, ou se calhar o técnico que lá vai ver se há ou não, também pode estar a fazer panelinha com alguém cá fora. Exato, nunca se sabe o que é que se passa. Mas que existe esse controle de parte dos computadores, contactos de e-mail, os telefones de empresa, uma coisa é o nosso telemóvel particular, eles têm de empresa, vão ver os contactos, nunca apareceu nada, nunca ninguém, não só ouviu falar em ninguém. Agora, que sai. E é grave que saia, até porque eu acho que estraga muito da piada do wrestling. Não, eu penso no Royal Rumble e penso no choque que foi. Eu vi o Royal Rumble com imensos amigos lá em casa. No dia a seguir a ter acontecido, todos tivemos o cuidado de não saber nada que tinha acontecido. E quando saímos lá a saber que o John Cena ganhou o Rumble, nós ficamos mesmo, é pena não haver tantas surpresas destas. Sim, exato. Foi uma cartada bem jogada. E eu estive do Royal Rumble quando eu vi a música do John. Aliás, curiosamente eu estava com o comentador venezuelano. E às tantas estávamos a comentar, a minha mãe também tinha ido. Estávamos a ver todos o Royal Rumble e às tantas, vamos ver, 30º lugar, quem é que será o 30º lugar?
toca a música do John Cena. Nós por acaso, quando estávamos a ver o Fiquei evento, completamente estamos a parvo. brincar, olha, veio o Cena, a brincar, e quando realmente aconteceu... Ele mesmo nas entrevistas que estava a dar nessa altura dizia que eram mais 2, 3, 4 vezes que Exatamente. ia estar retirado. E afinal, Mas atenção, a meio de ninguém lá na dezembro própria já- arena sabia que ele lá estava, só sabia o Vince e mais alguém que ia meter a música a tocar, se calhar. Ou se calhar foi em cima dele, porque ele estava dentro de um carro qualquer, no estacionamento, apareceu lá, toda a gente, e ele lá estava vestido. Pois, mas eu acho que a meio de dezembro FU já time. tinham dito que... A meio de dezembro acho que já foi informado. Olha, já para o mês que vem, se quiser... Também, por falar agora em surpresas, quer dizer, não era bem uma surpresa, mas foi uma reação surpreendente. The Rock no Hall of Fame. Eu gostei bastante do The Rock, acho que ele teve muito, muito bem. Foi uma ótima presença. Eu li imensas críticas acerca da presença do The Rock. Sim. Triple H levou a mal, o Stone Cold Steve Austin levou a mal. Não sei, Mas aparentemente eram falsas, porque Sim, as mas pessoas está, depois vieram dizer que afinal estava tudo na maior, não se passou nada. Exato. A gente fica assim, olha, mas foi... Olha, Eu gostei. até porque o discurso que ele fez não foi escrito por ele, foi escrito pelos criativos da WWE Sim, para ele ler. E muitas coisas daquelas que ele disse, como só do Triple H pensar em ter o título outra vez, a Stephanie McMahon ficou grávida. Acho que isso não teria passado assim para o ar à toa, sem dúvida. Por último, temos aqui uma notícia um bocado grave, também pode ser boato, nunca se sabe bem. Eu tenho um amigo meu que, por acaso, conhece uma das estrelas que fala com ele numa base semi-regular. E ao que parece, a Maria foi realmente abusada fisicamente, é dizer um bocado, é ser um bocado uma conotação um bocado grave, mas foi apalpada. Exato. E diz que foi em Lisboa. Isso é um bocado grave. Não parece muito inteligente da parte de seja quem for que fez, e não parece sequer muito respeitador. Sabes como isto há sempre um grupo de parvoízes em qualquer lado, infelizmente calhou cá, como podia ter calhado no outro lado. Eu acho que estas situações são impossíveis de controlar. Sim, Exato. completamente. É mau, é muito mau. Esperemos que não tenha, a confirmar-se, esperemos que não tenha repercussões para Portugal, mas de qualquer das formas acho que é impossível de controlar e acho que também tem que haver esse bom senso. Ok, vamos evitar que aconteça, mas acho que são aquelas coisas que não se pode de todo evitar, e não se pode confundir o comportamento de uma pessoa com... Sim, também fazendo esperemos assim que um não, bocadinho de obviamente. advogado do diabo. Também não deve ter sido a primeira vez que lhe fizeram isso. Precisamente. Sim. Mas Não é sempre acredito. um bocado a questão da reflexão sobre o nosso país. Porque depois ouve-se falar alguém em Portugal, depois pensam logo os portugueses são umas depravados. Não é? Acho isso, lá está. Gosta tudo de xixa. Aproveito então para fazer aqui um pequeno destaque aos livros da ASA, que, como podem ver, são estes aqui. Livro de atividades, vários, portanto, com o Bobby Lashley na capa e o Batista também. E depois temos aqui também os storybooks, Rey Mysterio, Triple H. São livros muito giros, eu tive um papel muito presente com estes livros, fazer revisão técnica, não fiz a tradução de base, mas fiz aqui a revisão técnica para os livros. São bastante interessantes. Tem aqui, isto é obviamente muito mais para os miúdos. Tem aqui perguntas, tem aqui puzzles, tem aqui diagramas e quebra-cabeças, portanto parece-me muito giro. Estão já à venda na FNAC e outras lojas que tal. E portanto, aqui figuras destacadas. E portanto, vão à FNAC, à próxima FNAC, e comprem, vale a pena. Estamos aqui na sessão de autógrafos da Maria e do William Regal da WWE como parte do WrestleMania Revenge Tour. Estamos agora a falar com algumas das pessoas que vieram a conhecer as estrelas e ver o que é que acham dos seus ídolos ao vivo. Quem é que vieste conhecer hoje? A Maria e o William Regal. O que é que te fez vir conhecer a Maria? Então, é lutadora, só por causa disso. Conheceram Maria, o que é que acharam? É linda, é simplesmente linda. Eu estava super nervoso. O que é que acharam de diferença da televisão para a realidade? Há diferenças, mas ela não me desiludiu em nada. Em nada, é linda mesmo. Então ficaste completamente satisfeito. Fiquei. Teve um espetáculo mais lá? Sim, vamos. A gente tem-se por lá.
Vens de onde para ver este espetáculo? Porto. Seja Madeira. Eu sou de cá de Lisboa. É a primeira vez que vais ver o Raw? Não, já é a terceira. Qual é? Já vi ver a SmackDown em 2006. Não, eu já tinha visto o ano passado, resolvi vir este ano também. No ano passado vieram 3 estrelas que não vêm este ano. John Cena, Jeff Hardy e Ric Flair. Sentirás a falta de alguma? O Jeff Hardy e também o John Cena. Eu também sou fã de John Cena. Ric Flair. O Ric Flair. Pela primeira vez, a WWE vai ter um ecrã gigante para melhor vermos os combates. O que é que dizes desta novidade? Acho bem. Acho que vai ser espetacular. Acho bem, porque quem está nos balcões mais longe consegue dar um espetáculo. Este evento, finalmente, tem um ecrã em Portugal. Neste momento, está a dar o WrestleMania na SIC Radical, que coincidiu com o dia do espetáculo, justamente a estas horas. O que é que achas disso? Eu acho que a nova grelha da SIC Radical desta vez não está bem conseguida, porque e uma dessas coisas também é o facto de estar a dar agora ao WrestleMania. Espero que dê para repetir. As pessoas com certeza também iam gostar de ver a WrestleMania. Se calhar há muita gente que não vai poder ver, podiam ter mudado o horário. Acho que está mal. Por causa que também é um bocadinho complicado. A WWE ainda vai voltar com o SmackDown para o fim deste ano. Vais voltar para ver o espetáculo? Se houver, claro, Muito provavelmente, é possível que sim. se houver oportunidade. E estou a adorar. E foi este o WrestleMania Revenge Tour, que decorreu no último 19 de Abril, um dia depois do meu aniversário. É verdade. Não há coincidências aí. Nenhuma. De toda. Não, a sério. Mas foi, eu gostei bastante do espetáculo. O que é que vocês acharam do espetáculo de modo geral? Para quem viu, sei que tu não pudeste ver. Tu foste ao espetáculo, Fui. António? Fui Fui. também. Opiniões? A todos os que eu vi, este foi o mais bem conseguido em termos de ação em ringue. Teve lá o Sonitsky com o D.H. Smith, que aquilo foi um frete. Outra coisa não seria de esperar. O resto foi bastante coeso. Obviamente o main event foi espetacular. Bastante finishers, para quem gosta de ver, ofereceram bastante ali no fim. Gostei de ver que, apesar de ser evento só de um dia, o Triple H e o Jericho ficaram bastante tempo a agradecer, coisa que na última vez que veio cá o Cena não fez. Também ele teve uma recepção mista, como vinha sendo habitual, ou seja, metade a favor, metade contra, e ele era o face. E as pessoas que lá estavam dessa vez não gostaram. No segundo dia, depois ele então ficou mais tempo. Mas este, acho que considero, apesar da ausência dele, ninguém deve ter notado, foi um evento bastante acima qualitativamente. Eu pessoalmente preferi o segundo espetáculo da Raw, não o primeiro. Acho que o primeiro Sim, da Raw foi... exato, eu não vi ao segundo, vi ao primeiro. Foi um fiasco, não vou dizer que foi um fiasco, mas que ficou muito aquém do esperado. O segundo, foi uma questão de... O segundo foi bem melhor. Este, concordo contigo, acho que foi um espetáculo muito mais coeso, com a ideia também do ecrã, que acho que ajudou muito mais ao próprio espetáculo. Acho que teve um main event muito bom mesmo. Teve outros combates que para mim não foram assim tão bons, alguns foram um pouco aborrecidos. E depois teve aquele momento inesperado, com a promo do JBL, que de facto foi fabulosa, e depois com a reação do público depois, ao cantar o hino português, e eu risco dizer que só mesmo o wrestling, e se calhar provavelmente o futebol, nos fazem ser tão patriotas. Mas visto nesse caso em como o Hardcore Holly foi tratado, se calhar, como ele nunca foi. Ou seja, o JBL conseguiu criar... Pour over. Exato, mas que de era tal a maneira... função de Exato, qualquer bom mas de tal heel, maneira, não é? porque não é normal ver-se o Hardcore Holly num combate assim tão acima no cartaz. Eu acho que foi a primeira venue que o Hardcore Holly fez a um público na vida dele, não é? Acho que aquele momento do JBL só tem comparação com uma promo que o Mr. Kennedy faz creio que no primeiro espetáculo da SmackDown, também, que ele diz qualquer coisa como Lisboa, beijam-me o cu. Sim, exato. Eu gostei sobretudo do sotaque americano com que ele disse beijam-me o cu. À parte do espetáculo em si, achei que este espetáculo, pelas minhas contas, o quinto da WWE em Portugal. Deve ter sido. Se não contarmos com o de 90, claro. Pronto. Claro, que assim era WWF. Mas aquilo que eu acho que teve
vi mais promoção da parte da Rick News e Blues, vi se calhar uma maior abertura, lá está, pela primeira vez vemos o Jericho, vemos o wrestling a aparecer em programas da RTP. Exato. Vemos uma conferência de imprensa que foi uma coisa que ainda não tinha acontecido e que em todos os espetáculos anteriores houve muitas tentativas de haver mais interatividade com os superstars. Recordo-me que no primeiro espetáculo da Raw houve uma tentativa de conferência de imprensa, na altura com a Mickie James, com o Lance Cade e com o Trevor Murdoch, mas nada comparado com esta. E eu espero sinceramente que quando vier cá a SmackDown em setembro e posteriormente o Raw, quando vierem, que tudo isto seja ainda mais melhorado, porque não faz muito sentido que tenhamos um espetáculo deste cuja publicidade se faz quase no boca a boca. Exato. Eles vêm cá e pelo menos é isso que eu acho. E há sem dúvida que também há que congratular e dar os parabéns ao Diogo Beja e ao Jorge Botas, porque eles mereceram-se muito no sentido de obter entrevistas com estrelas e fazer o máximo possível. Eu, da minha parte, também tentei fazer uma reportagem. Aliás, como é óbvio, esta reportagem foi a que fiz. Mas depois fiquei um bocado desiludido porque a WWE afinal mandou um câmera. Mandou um operador de câmara e eu ia filmar. Mas tinha-me sido pedido especificamente, aliás, eu publiquei esse no meu blog, especificamente para estar a fazer uma reportagem, mandar as imagens, não sei o que, tudo contente. E afinal, have a nice day! Não é? Mas pronto, gostei bastante, como tu disseste, a sessão do Santino Marella e Beth Phoenix apareceu na RTP1 pela primeira vez, foi muito bom. Foi a turnê europeia das mais lucrativas da história da WWE. Me parece ser muito positivo, parece-me ser um sinal. Cada vez mais o dinheiro feito fora dos Estados Unidos tem maior é aquele peso. Que conta mais, exatamente. Existe uma enorme saturação do mercado norte-americano, que basicamente já toda a gente viu aquilo. Conhecem aquilo é mensal. O Jericho falava nisso, de como aparecem tantas vezes nos Estados Unidos, já ninguém desata aos gritos quando o vê e quando ele chega à Europa. Bem, se bem que ele também teve o regresso um bocadinho para os shows. Diga-se, ele não coloca em causa a qualidade dele agora. Atiraram-no para ali, olha, vamos lá ver se isto cola. Como estava a dizer, atirar o barro à parede, atiraram, vamos lá ver se ele cola. Não colou, saiu logo ali do main event. Ele, na minha opinião, é o que eu chamo uma barriga de aluguer. Quando não há mais ninguém para ter ali o título intercontinental, mete ele para dar novamente credibilidade ao título. Depois passa para alguém que supostamente a WWE quer elevar, como foi com o Shelton Benjamin. Ele tinha o título intercontinental, foi para o Shelton teve uma boa corrida, depois passou, depois anda ali meio abandalhado, não sabe o que é que se faz e tal. Pronto. Mas vamos manter um bocadinho a coisa mais on topic, Exato. sem fugir tanto off topic. O SmackDown e a ECW regressam a 24 de setembro, mais uma vez ao Pavilhão Atlântico. Havia boatos do SmackDown regressar ao Norte. Boatos? Acho que comecei esses boatos. Eu publiquei isso no meu blog. Não porque eu tinha realmente tido fontes, tinha tido informação, de fontes que me parecem bastante fidedignas e não me desiludem. E houve a ideia de eles ir ao Norte. Não sei se é uma coisa que acontece, não sei se eles têm casas disponíveis ou capazes de receber uma WWE lá, duvido. Eu, pela experiência que tenho no JN, por ser um jornal do Porto e pelas primeiras coisas que vi sobre wrestling, há um interesse enorme sobre o wrestling na cidade do Porto. Acho que o espetáculo na cidade do Porto seria um sucesso tremendo. Acho que eles merecem ter um espetáculo. Agora, não vejo no Porto, nas imediações, se calhar um espaço, talvez com lotação e com condições para acolher um espetáculo daquela envergadura. Exato, também não me parece nada. Seria positivo que sim, mas... Digo isto, eu não conheço... Eu também não conheço assim todas as como isso. Estou a tirar para o ar. Não, também não conheço. Em todo caso... Desculpa. Ok, em todo caso, a SmackDown regressa então a 24 de setembro. Os bilhetes vão estar à venda, se não me engano, a 7 de junho. 7 de junho. Exatamente. Às 10 horas da manhã. Portanto, é oportunidade para quem não teve neste espetáculo, para quem queria ter visto o SmackDown em 2006 e não conseguiu ver, é sem dúvida a oportunidade para voltar. Esperamos nós com uma produção um bocadinho maior, não é? O ecrã já foi muito positivo, falhou completamente na pirotecnia. Não houve pirotecnia para ninguém. Foi pena. Mas havia lá uma maca. Pronto. Alguém ainda acho que isso acrescenta muito ao espetáculo. Mas as pessoas ao meu lado pensavam que havia um combate hardcore, para ali a máquina. Máquina não, a máquina. E portanto será sem dúvida mais um regresso bem-vindo da WWE a Portugal. E cá o esperamos.
Backlash. Temos aqui os resultados. Portanto, tivemos o combate tag team de 12 divas. Shawn Michaels derrotou Batista. Campeão da ECW Kane derrotou Chavo Guerrero. Big Show derrotou Great Khali. E o Rumo Atrapalhante o derrotou por estar aqui defeated. Perdão. Matt Hardy derrotou o campeão dos Estados Unidos, MVP. E o campeão Undertaker derrotou o Edge. Campeão, que agora já não é campeão, infelizmente. Já lá vamos. E o Triple H, para surpresa. E, vamos começar por aqui, para Benesse. Será que será bom? Será que não é? Ele tornou-se outra vez campeão da WWE. Vamos começar por aí. Era a altura do título, isto sem dúvida, era a altura do título de WWE mudar um bocadinho de mãos. Não. O John, não era? Não consideras? Não era. Sendo o Orton uma pessoa que eu sinceramente nunca admirei muito e sempre achei que a WWE nos queria obrigar a levá-lo a sério, mas a verdade é que finalmente encontrar ali um Orton confiante, com presença no ringue, que estava de facto a ficar over como o heel, coisa que às vezes está a ser difícil porque um heel está a ser tão cool que é difícil receber a reação suposta. O Orton consegue e é novo e acaba por conseguir sacar uns bons combates à sua maneira, claro. Ele não é um lutador muito espetacular, digamos, mas consegue sacar ali umas coisas interessantes. Eu acho que essa mudança veio porque provavelmente foi o único ponto de interesse em todo o pay-per-view seria haver e para rentabilizar, porque o Backlash é um pay-per-view de série B, não é dos principais. Há que rentabilizá-lo, sabe o que é lucrar. Agora a questão é, será que por aquilo que eles vinham a mostrar nas Raws, será que as pessoas ficaram com a ideia, olha, ali naquele combate o Triple H vai ganhar, ou não? Ou ficar com o interesse de ver no meio daquilo quem é que ganhava? Eu nisso concordo com o Beber. Eu recordo de ver o DVD do Triple H. Ele, a dada altura, ele fala do combate dele com o Batista no Hell in Cell. Ele diz que aquele combate para ele foi uma passagem de testemunho, de serem os mais novos, né? Daí eles terem treinado o Batista e o Orton, serem os mais novos agora a carregar a empresa. Não é? Mas eu não estou a favor nem contra ser o Triple H campeão. O que eu estou a querer dizer é a forma em como foi pensada ou o motivo para haver esta troca de título. Obviamente que o Triple H deve ter feito lá as suas expressões. Olha, venha para cá o menino que eu já ando aqui a passear há muito tempo. Pois, ele de facto estava há muito tempo sem nada. Exatamente. Mas, Parece que a ideia deixou a Stephanie McMahon grávida, não foi? Foi. E tinha mais tempo a estar em casa. De facto o Cine também não podia ir para o cine por causa do filme, percebemos isso, exato, mas... Se calhar não teria sido o campeão ideal, sim, opinas tu? Podia ser muito bem o Orton até ao verão e no SummerSlam o Cena ganhar. Porque a mudar, porque é que não houve uma mudança na WrestleMania? Não teria muito mais sentido. Não teria mais também impacto. teria. Eu teria gostado de ver uma mudança na WrestleMania. E acho que toda a gente aí estava à espera. Afinal, não, olha, o Orton faz assim, tem lá o título, sou pois, eu. Exato, mais um bocadinho. Exato. E acho que aqui é sempre importante referir que o John Cena é o Hulk Hogan deste tempo, desta era, e eles têm de ter muito cuidado com o que estão a fazer agora, porque passámos de um super-herói que nunca perdeu, foi-se embora porque estava lesionado, era campeão, voltou, ganhou o Royal Rumble, lesionado ou vindo de uma lesão, e de repente leva 2 pontapés na cabeça e perde 2 vezes em pay-per-views. Temos que ter, e logo aí, perder para o Randy Orton com 2 pontapés, estávamos a elevar o Orton de uma maneira enorme. E de repente o Triple H acabou um bocado com isso. Eu recordo de ver o título mudar no Backlash há algum tempo. O título de... Sim, da WWE. Eu gostei bastante da mudança de título. Gostei especialmente do combate. Acho que foi cheio de voltas e reviravoltas. Foi um combate excelente. O Forward teve um ritmo enorme. Gostei muito. Incrível. Também... Porque eu acho que o que entra aí, muito rápido, Diz. o que eu acho que entra nesse fator, se calhar, que nos faz aceitar melhor é o facto de agora o Triple H ser face. Se fosse quando era ele constantemente que andava Sim, ali. completamente. Pronto. Mas os fãs também mantêm uma opinião um bocado oscilável. Sim. No meio disto tudo. Quer dizer, às vezes os fãs acabam por ser os fãs, e considero, eu também sou fã, vocês também são fãs, estamos todos incluídos nisto. Mas às vezes o que é facto é que consideramos somos um bocado amarcados com isto. Não é? Ou seja, quando ele é heel ficamos todos zangados, quando ele é face ficamos todos contentes. Não é? Portanto, acabamos de ser um bocadinho marcos um bocado nesta matéria, é verdade. Depois o campeão Undertaker derrotou o Edge, infelizmente perdeu agora o título no SmackDown, não faço perceber porquê. O Matt Hardy ganhou pela primeira vez o título dos Estados Unidos. Foi a primeira conquista individual dele, assim, de grande renome, de grande destaque.